Bom dia, boa tarde, boa Já. noite. Já que temos variadas, Fusos horários. variados fusos horários, né, na sala, agradeço a presença de todos, todas, todes, vocês, para o nosso segundo encontro de Cápsula 2. Lembrando que é um encontro, o Cápsula 2 tem como convidado o Denilson Baniwa e é organizado aqui por Lisete Lanhado, por mim, com todo o apoio da Galeria Jaqueline Martins e da sua equipe. Eu vou dar início apresentando uma série de slides. Hoje nós temos muito trabalho pela frente, vocês sabem, ficou assim uma lição de casa no último encontro, e eu vou dar início de forma bastante pontual, mostrando um PowerPoint, só um minuto, que há aqui uma certa tecnologia. Acho que vocês estão vendo, né? Eu vou abrir o PowerPoint para que todos possam... E lembrando que se eu tiver algum problema aqui, se os slides aparecerem com algum problema, eu vou pedir para me avisarem pelo microfone, porque eu não consigo ler o chat enquanto estou abrindo dessa forma. Um minuto, acho que todos vendo, não é? Vou tratar muito rapidamente de uma exposição chamada Garimpando o Museu, Mining the Museum. É uma exposição de 1992, 1993, ela pega ali a virada, né, desses anos, de um ano para outro, organizada fundamentalmente por Fred Wilson, mas não só, que é um artista residente em duas instituições. Por que eu estou trazendo essa exposição? Porque ela passa a ser bastante estudada nos dias atuais como o exemplo de uma ação decolonial, né, em termos expositivos. Isso é importante, então, olharmos para as operações materiais, né, que essa exposição provoca, como uma forma aqui de discutirmos, afinal de contas, qual será um futuro possível para essa forma museu em contexto crítico, né? Claro, estou usando aqui decolonial, descolonial, pensando exatamente numa crítica a partir de uma perspectiva colonial, ainda que alguns autores talvez não usem delineado dessa forma, usando essas expressões. Então, para situá-los, Walter Mignolo tem um texto específico que nós vamos enviar para vocês sobre essa exposição. O texto chama Museus no Horizonte Colonial da Modernidade, Garimpando o Museu. Ele vai organizar um texto apontando a essa exposição como um exemplo de prática decolonial. Para ele, o museu, assim como a universidade, é uma instituição que se constituiu no projeto racionalista da sociedade europeia e, do ponto de vista da colonização, foram cruciais para a acumulação de significado e reprodução da colonialidade do conhecimento e dos seres, que é o desenho, né, com o qual ele trabalha para tratar das relações da modernidade e colonialidade. Como proposta, o autor indica a necessidade de aprender a desaprender os princípios que justificam os museus e universidades e formular um novo horizonte de compreensão e de condições de vida humana, além da crença sagrada que a acumulação é o segredo para uma vida decente. Então, lembrando aqui que esses autores propõem exatamente uma virada epistemológica, uma radical revisão epistemológica. Para quem não conhece a exposição, então, Mining the Museum, Garimpando o Museu, é uma instalação-exposição realizada por Fred Wilson em 92, a partir da coleção da Maryland Historical Society,
e com o apoio do Museu The Contemporary de Baltimore e sua curadora Lisa Corrin. É um projeto de residência artística e Fred Wilson escolheu trabalhar esse museu. O The Contemporary abriu, né, essa chamada, ele foi escolhido, foi convidado, e ele escolheu trabalhar com essa instituição de caráter histórico em Baltimore. Essa é a data no qual acontece a exposição, é uma exposição que dura bastante tempo e ela, de fato, constitui uma virada na forma de trabalho da instituição, tamanha a sua qualidade crítica em relação ao próprio acervo. O que ele faz ali? Ele remonta, ele vai ficar durante um ano trabalhando em residência e ele vai conhecer, portanto, profundamente as peças, tanto as expostas quanto da coleção, e ele vai remontar essa exposição permanente, principalmente, atribuindo um novo ponto de vista que não era contemplado na forma de exibição anterior, a do escravo colonizado. Para isso, ele vai colocar lado a lado os artefatos considerados importantes historicamente, da perspectiva anterior à sua chegada ao museu, e aqueles que reportavam a violência com os escravos e que nunca eram exibidos. A Maryland Historical Society foi fundada em 1844 para guardar, estudar e exibir a história do estado de Maryland. Assim, seu acervo exibia histórias do período da colonização, escravidão e abolição. A amostra de Wilson apontou para o ponto de vista específico que até então direcionava as exposições, a perspectiva do homem branco. Essa era a operação que o título propunha, né? Garimpar o museu e encontrar outras preciosidades críticas. Wilson trabalhou como artista residente nesse acervo, nessa parceria, né? O The Contemporary foi fundado em 1989 e descobriu muitos artefatos relacionados aos aspectos históricos das minorias norte-americanas. A exposição apresentava uma sequência de 8 salas, certamente vocês conhecem algumas imagens, poucas que circulam, né, nas redes, pintadas com diferentes cores relativas aos temas trabalhados. Em realidade, em algum sentido, ele manteve algumas categorias elaboradas na exposição anteriormente. A exposição foi um sucesso de público. Em sua sequência, a Maryland Historical Society se abriu para mostras muito mais críticas. Essa era, de novo, peço desculpas pela qualidade das imagens, eu ainda fiquei trocando, são as mesmas imagens trocadas várias vezes, mas é isso esse é o registro da exposição no seu período de acontecimento, né? A exposição abria com essa sala, na qual o que nós vemos, e isso o Walter Mignolo vai, de forma recorrente, analisar, né, este ambiente, e o que se apresenta eram esses 3 bustos do lado direito, bustos encontrados no acervo de figuras, né, Napoleão, Henry Clay e Andrew Jackson são... Bom, Napoleão Bonaparte, acho que todo mundo conhece de alguma forma, mas os outros 2 são importantes políticos brancos, né, no contexto da política norte-americana, mas que nunca pisaram, não tem nada a ver com essa região, nunca pisaram naquela região. No entanto, o acervo guardava 3 bustos dessas figuras. E as 3 bases negras, vazias, elas tinham etiquetas com o nome de 3 afro-americanos da região, que são figuras ligadas ao movimento por direitos civis nos Estados Unidos desde o século XIX. Então, com isso, obviamente, ele já criava, né, um olhar para a lacuna desse museu, e ali ao centro havia essa peça que era relativamente comum em bares específicos para encontros, para fumar charuto, homens
claro, e ela é um troféu, né? Ela é um exemplo de troféu dado a propagandas que falariam a verdade, né? Então, a empresa, num determinado ano, aqui é 1920, cerca de 1920, uma empresa ganha esse troféu dado por alguma sociedade da região, porque supostamente divulgou publicidade verdadeira. E, então, ele certamente está aqui apontando para por essa relação, né, por essa relatividade das informações históricas, no caso do museu. Outra sala bastante conhecida é essa na qual ele reorganiza as mobílias feitas pelos escravizados, que eram mostradas no museu, mas ele traz também sempre do acervo, né? Ele traz também um pelourinho, criando assim um ambiente plateia público, plateia e palco, desculpe. Uma outra sala é essa, de modos de transporte, né, de veículos usados no período da escravidão, e na qual ele adiciona no carrinho de bebê essa roupa da clã, também encontrada, desculpe, no acervo do museu. Outra instalação conhecida é essa, né? Era um highlight neste museu, era um tópico de visitação, a prataria ricamente ornamentada, feita pelos escravizados, e que ele simplesmente adiciona ali os grilhões que os mesmos escravizados tinham que fazer e que eram usados, claro, para a sua... na violência contra esse grupo. Também Fred Wilson tira do depósito essas peças historicamente presentes na frente de lojas que vendiam charutos, né, nas quais, aqui de forma estereotipada e preconceituosa, os indígenas eram retratados, e isso servia para anunciar a presença desse produto nessas lojas, e ele coloca, então, essas peças muito comuns de costas para o público e de frente para outras imagens presentes no acervo de representações desses grupos. Então, o estereótipo olhando, né, para as representações que os brancos têm dos indígenas. Algumas outras estratégias dessa exposição, algo que talvez a gente... Quem conhece aqui o Museu Afro-Brasil, por vezes essa situação é apresentada, né? Mas aqui ele faz de maneira muito pontual. Como o museu também tinha arquivos listando escravizados, ele vai, por exemplo, né, descobrir nomes de escravos retratados em algumas das representações de senhores brancos, e ele muda o nome da obra, tirando o nome desse senhor branco e colocando o nome dos escravizados. Outra, ele cria também situações de encenação, né, um pouco teatrais, eu diria, cenográficas, desculpe, direcionando a iluminação, quando da aproximação do visitante, para as personagens negras retratadas. Havia também uma obra na qual aparecia um senhor branco e o nome da pintura era esse. Ele também muda o nome, né, então, e dá ênfase ao escravizado retratado que, na representação, está servindo frutas. E criava também
sonorizações a partir dessas pinturas históricas, na qual as pessoas... Na qual ele estava fazendo uma, né? Ele fez, né? Os representados falavam, né? Ele colocava palavras, expressões contemporâneas na boca dos representados, usando desse artifício também cenográfico, né? Termino aqui a minha apresentação lançando também uma questão. Será que museus e universidades tão marcados pelo projeto colonial seriam capazes dessa virada epistemológica para uma crítica aos seus marcos de origem? A expressão aprender a desaprender guarda um significado possível de ser compreendido como uma desconstrução do que se tem, implicando assim em reiniciar, né, como no computador, todos os processos sociais. Será possível pensar que a forma museu pode ser reaproveitada ou deveria talvez deixar de existir como tantas outras instituições na sociedade ocidental? Pensar uma arquitetura / estrutura imaginária de um agente que cumpra funções educacionais e de elaboração narrativa sobre memórias de comunidades não seria um alinhamento com o próprio projeto modernista ocidental de ruptura com a tradição e instauração de um novo? Vou enviar esse material, a galeria vai enviar esse material para vocês. Muito obrigada. E passo a palavra para Lisete Lanhado. Nossa, parabéns. Falou em 19 minutos. Ui! Treinei. Brincadeira. Beleza. Tá. Eu vou dar um outro exemplo também, antes da gente escutar o Denilson. E vou compartilhar minha janela também para falar de um artista mapuche, Francisco Uchaqueu, que esteve presente na 11ª Bienal de Berlim e com quem eu acho que se iniciou, né, uma outra maneira de trabalhar dentro da instituição, né? O que não é nada fácil, devo dizer, quer dizer, as questões vão surgir. Eu só queria fazer uma parte, porque eu falei tanto do falo na semana passada, e durante essa semana o símbolo fálico da Fiocruz apareceu. Eu fiquei assim realmente pensando que a gente deve se debruçar sobre as relações entre o falo e as formas fascistas de intervenção na vida pública, né? Não é que eles só pensam naquilo, mas em suma. Então, o encontro de hoje ele se foca na possibilidade da gente refundar, digamos, né, as narrativas museológicas a partir de uma perspectiva indígena. E, nesse sentido, acho que uma questão que vai acabar aparecendo é entendendo um trabalho de curadoria que é também uma ação artística e vice-versa, né? O próprio artista que a Mirtes apresentou, quer dizer, ele foi curador da exposição e ele é um artista. Então, no caso, eu pego o exemplo do Francisco Uchaqueu, que é um artista mapuche, nascido em 1977, em Valdívia, no Chile, e que vai justamente trabalhar dentro dessa dupla possibilidade, né? Sendo artista e sendo curador. Ele já havia feito isso, curiosamente, é bem parecido com o que a Mirtes apresentou, mas ele já tinha feito uma instalação no Museu Arqueológico de Santiago, e foi a partir dessa
remontagem no Museu Arqueológico que a Maria Berrios nos apresentou, então, o trabalho dele, que nós ficamos com vontade de trabalhar, mas, obviamente, que não dava para trazer as obras do Museu Arqueológico. Então, como é que foi feito, né? Então, nesse caso, ele fez um filme novo, onde se podia ver e escutar, né, o som de um instrumento antigo que foi tocado por um amigo dele. Ele filmou esse amigo tocando um instrumento que, se não me engano, tem 7 metros de comprimento. A gente vai ver esse instrumento daqui a pouco, e que só é usado em momentos de cerimônia. Mas por quê? Por que esse instrumento? Porque justamente graças ao som desse objeto, ele queria que o ambiente dentro do museu alemão pudesse despertar os objetos Mapuche que estariam lá. Então, há um caráter ritualístico que, no caso, por exemplo, que a Mirtes apresentou, estava ausente por questões distintas, mas é interessante que, nesse caso, ele pensa em acordar, né, esses objetos para poder iniciar um processo de retorno. Outra coisa que foi feita, o dia que ele precisou falar com a curadora do Museu Etnográfico de Berlim, ele se vestiu com um traje Mapuche, fez, né, essa conversa com a curadora geral, a Manuela Fischer, explicou o porquê da necessidade de emprestar essas obras, vejam bem, para a Bienal, porque como agora está havendo essa transição dessas coleções para o Humboldt Forum, e a gente estava, sei lá, há um mês de fazer a Bienal, foi muito difícil justamente conseguir, em tão pouco tempo, as autorizações necessárias. E ele explicou, e tem uma coisa que me chama muito a atenção na maneira como o Francisco vai falar, é que ele insiste que esse trato deve ser feito amorosamente, né? E daí ele também explica que, como ele não pôde vir para Berlim, porque a Bienal havia sido pensada antes da pandemia, ele e esse músico viriam tocar na sala dele, então ele fez esse filme, e esse filme acaba transmitindo o som na sala como um mecanismo justamente de comunicação para despertar esses objetos, né? Na sala, quando você entrava, havia em 3 línguas esse lema, né? Em Mapuche, em alemão, em inglês. O instinto espiritual deve vir antes da razão. Não vou entrar em detalhes para contar o estupor das plateias alemãs questionando desde a entrada esse tipo de chamado, né? E aqui, como a exposição se dava, né? Quer dizer, ele tendo conseguido a autorização da curadora em tempo recorde, ele conseguiu esses objetos, depois eu passo a lista para vocês, que são os objetos sagrados para a nação dele, e o que é muito importante é que ele inseriu, vocês podem ver um quartzo, uma pequena pedra, esse quarto inserido dentro dessa vitrine tinha esse poder também de despertar esses, a gente falava de prisioneiros políticos, quer dizer,
frutos de saques da época colonial, é preciso entender esses artefatos como prisioneiros políticos que precisam retornar para seu lugar de origem. E do lado de fora, ele também mandou, isso veio por FedEx, veio essa pedra, que ele explica como essa pedra e por que essa pedra é importante, e 2 objetos que vocês podem ver do lado esquerdo, que são de propriedade dele e que também ajudavam nesse sentido de cura. Né? O que é muito bonito, que eu queria ler para vocês, é uma definição que está aqui do lado, não sei se eu consigo tirar nossa imagem para ler. O filme que ele fez, né? Ele diz assim, antes de chegar no filme, o que ele combinou conosco como curadores é que ele precisava sonhar para saber o que seus ancestrais estavam ditando, assim, como essa missão deveria acontecer, né? E isso foi, de certo modo, um dos atritos que tivemos que enfrentar, porque vocês sabem que o tempo organizacional e burocrático e institucional de uma Bienal segue uma série, né, de protocolos, e ficávamos acordando todo dia de manhã pensando, bom, será que o Francisco sonhou, para a gente saber quais, né, os próximos passos, quais os objetos, que disposição, que cor a parede, tudo isso, a arquiteta não podia se mexer enquanto essas decisões não lhe eram transmitidas através do sonho. Então, nós da curadoria, esse já é uma estratégia que ele exerceu, né, de decolonial. Nós tivemos que obedecer, não é só ao sonho, que chama Piuma na prática cultural Mapuche, mas também ao ritmo dele. Nós tivemos que entrar no ritmo dele, que é uma coisa... Gente, nós brancos temos que reaprender o que é paciência e o que é pressa. Então, o que é bonito que ele diz em seguida é que a imagem aparecia antes da imagem. É talvez isso que o Denilson estava querendo dizer quando ele falou da deusa que concebeu o mundo, porque primeiro vem, talvez tenha sido um sonho, e aí depois a imagem é transportada ou traduzida, né, para um espaço tangível. Ai, eu preciso tirar vocês daqui para poder adiantar o PowerPoint. Mas vocês estão aqui. Ai, não consigo tirar vocês. Tem uma barra embaixo, que é bem onde eu preciso... Do lado ali das imagenzinhas, em cima das imagenzinhas, tem um desenho de como pode ficar. E aí você clica e reduz. Tá. Então, rapidamente, não sei como é que está meu tempo. Aqui está a lista de objetos. Eu perguntei como está meu tempo. Acho que 10 minutos foram. Tá. Então, esses são os objetos que depois de... bom, obviamente, no começo a gente também não sabia se tinha objetos Mapuche no Museu Etnológico. Depois de conseguir essa lista, nós conseguimos saber quais os objetos iriam, e aqui estão listados os objetos com a ficha técnica
Isso também é um caso, né, que não vai dar para tocar em todos os assuntos, mas certamente o Denilson vai querer questionar como é que esses objetos são designados, né, nos museus. Então, aqui a gente tem mais ou menos o ambiente da sala. Havia 6 filmes que já tinham sido realizados antes. Ele queria projetar dentro da vitrine. Foi uma discussão com a restauradora, e não só com a restauradora, até com a Bienal, porque ninguém queria tomar nenhuma responsabilidade. Tem lá o artista dizendo, mas a responsabilidade é minha, esses objetos são meus, sabe? Assim, se eu vou colocar um objeto que tem uma toxicidade X, porque tem uma outra temporalidade, vai entrar na vitrine e ele vai acabar causando danos nos outros objetos, eu posso tocar nesses objetos, né? E eles também não queriam que as projeções dos filmes, como ele queria, porque isso apareceu no sonho dele. Então, ele queria que esses filmes tivessem sido projetados na vitrine, né? Aqui conta um pouco de onde vem esse pequeno quartz, né? Esse pequeno quartz aparece no momento em que ele foi para o funeral de um guerrilheiro e militante mapuche que foi assassinado, Camilo Catrillanca, e quando ele está lá, de repente, há um grito de guerra e aparecem do chão, né? Quer dizer, o chão acaba sofrendo várias lascas, digamos assim, e uma dessas pedras pula no seu sapato, ele fica com essa pedra, né? E são pedras que têm esse poder de luta. Então, ele enviou aquela pedra para a Alemanha, a colocou dentro da vitrine com esse mote, né, de acordar esses objetos que estão adormecidos e que precisam começar esse processo de retorno, né, e de reencantamento com a língua original, né? Então, ele diz, é muito importante movimentar essas energias e empenhar-se na saída da sombra colonial que ainda nos afeta e agride. E o importante é que esses objetos, desde então, porque eles voltaram para o Museu Etnológico, esses objetos, desde então, estão inquietos. Eles já despertaram, né? E espera-se que voltarão, e, de fato, há um processo já aberto com essa curadora, né? Que, num futuro não muito distante, eles possam retornar. Então, aqui a gente vê o artista carregando a bandeira mapuche, isso é uma das cenas dos filmes, embaixo uma outra cena, um still, ele é professor de cinema também. Aqui vocês podem ver o instrumento cerimonial que ele toca, a trutruca, que chama, né? E que tem esse poder, então, de imantar esses objetos, né? Houve uma outra discussão interna, porque, por conta do Covid, não se podia colocar fones, né? Então, os sons, enfim, isso é uma outra discussão museológica, mas não havia som aberto e não havia fone de ouvido. Você usava um casco na cabeça e havia um sinal em cada sala que permitia a detonar, né, o som de cada instalação. Mas, enfim, eu acho que ele ficou bem satisfeito. E outra coisa que ele pede, ele queria ficar com uma janela na sala dele, com acesso à janela. Então, dá para ver aqui
a instalação. Por quê? Porque essa cor azul que ele pede para ser um ambiente do sonho dele é a cor, não é somente uma cor sagrada, é uma cor da bandeira Mapuche, mas é também a cor das primeiras horas do dia, né? Então, quando você vai desenhar o mapa da Bienal, você tem, sei lá, 70 artistas ou 60 tantos artistas, a primeira coisa que a gente tinha que saber e colocar num espaço, o primeiro, na verdade, foi a Aline Baiana, que é uma outra artista que precisava de um local específico, e a outra é essa janela. Então, não vou apresentar o próximo artista, que é um artista de Benin, que no momento em que a Bienal já estava desmontando e aí não tinha mais público, ela fez uma cerimônia para essas caixas que vieram com animais empalhados e que pertencem ao Museu Colonial Real de Bruxelas, o Museu de Tervuren, e que nesse museu você tem, enfim, uma quantidade assombrosa de artefatos pilhados durante o período colonial e basicamente do Congo. Então, nesse caso, a artista, isso é uma outra questão que talvez o Denilson queira tocar hoje, aqui ela pede um funeral para esses animais, né, empalhados, para eles deixarem de ser objetos de contemplação. Bom, eu termino dessa vez, eu espero, enfim, tem muito mais assunto, mas eu acho que o plano mesmo hoje é estarmos fazendo um sonho acordado de Nilson, um sonho lúcido, que é assim que o Chaqueu falava, é um sonho lúcido, e despertar entre nós a possibilidade, então, de pensarmos não só o Museu Nacional, né, mas outros museus. E no caso do Museu Nacional, que a gente falou muito das cinzas na semana passada, pensar que o museu está vivo, que o museu está vivo não só nas nossas memórias, mas tem inúmeras pesquisas acontecendo simultaneamente antes da abertura, que se dá através de uma exposição, mas há outras maneiras do museu estar vivo, né? Então, é isso. Denilson, queria te passar a palavra, pensando essa refundação, se é possível, né, de um museu nacional com essas outras perspectivas. Ok, obrigado, Lisete, Mirtes, vocês foram incríveis. Estou cheio de anotações aqui também para pensar. Bom, eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente conversar hoje. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Muito feliz de ver vocês de novo aqui. Compartilhar a tela, ok. Pronto. A conversa de hoje tá sendo bem legal e é legal de ver duas perspectivas ou três perspectivas diferentes em relação a esses acervos, né, e de como que artistas estão trabalhando. Eu trouxe também um artista para a gente conversar hoje, que é um artista indígena norte-americano, para a gente conversar sobre um trabalho que ele faz em acervos e depois conversar sobre uma experiência com recorte
com né, com o meu povo, o povo Baniwa, e uma instituição que é o Museu Emílio Guild, no Pará, né? Depois a gente começa a trabalhar, acho que algumas provocações sobre o Museu Nacional, sobre acervos e como que a gente pode talvez juntar as forças e fazer aquele ajuri que eu tinha comentado na nosso último encontro. Bom, para começar, tem duas frases que são provocações para a gente começar o dia de hoje juntos. Tem essa fala do Martin Luther King, né, e essa da escola de ativismo, que acho que se juntam numa coisa de que, assim, é interessante ver como o movimento de rever acervos e de rever essa estrutura colonial que são as instituições museológicas, mas também existe uma um certo embate de forças, digamos, de quem está em algumas instituições. Às vezes me parece, por exemplo, que em algumas falas, que, por exemplo, chegaram esses índios de novo para questionar a nossa estrutura como se não tivéssemos fazendo nada. E essa frase do Luther King, que fala que a gente não está criando uma tensão nova nessas instituições. Essa tensão já existia, a gente só está colocando exposta essa tensão, né? Latente. E da escola de ativismo, essa coisa de que parece que está tudo no mundo invisível, né? Uma tensão invisível que cabe, penso, né? Claro, colocando de vista indígena, da gente colocar visível, para aí a gente começar a pensar modos de até de rever esses acervos, né? Que eu acho que é, inclusive, o que esses artistas que foram apresentados pela Mirtes e pela Lisete se propuseram a fazer, né? Tornar visível e que é o que eu proponho fazer também junto com vocês. Físicos. Congelou, será? Aqui congelou. Eu também acho. Ai, nossa. Deu uma caída, acho que era melhor, Denilson, por favor, se puder recuperar, porque parece que nós ficamos sem contato com você. Acho que caiu de novo. Olá. Oi. Ai, nossa, minha conexão ficou instável. Acho que eu comecei ia começar a falar sobre os maricai, que são esses objetos de poder que são físicos e invisíveis, e não sei se eles não gostaram muito da ideia de que eu expusesse eles aqui. Minha conexão do nada ficou esquisita. Bom, vocês conseguem ver ainda a minha tela ou não? Não, ela caiu. Tá, vou compartilhar de novo aqui. Tá. Vou compartilhar. Aqui, agora Pronto. Aqui eu tomo emprestado ou roubado uma personalidade Lisete, que são essas dos pesos políticos. E nas conversas que a gente vem fazendo nos bastidores, eu acho muito interessante, né, partir desse lugar. E os maricai, que são essa palavrinha aqui, são esses objetos, entre aspas, mágicos, né, que a gente vai conversar daqui a pouco. Antes de conversar sobre os presos políticos e os maricais, queria apresentar esse artista, que é o James Luna,
que é um artista, e eu tenho anotado aqui o nome do povo dele, Payon Kawinti, eu não sei se se pronuncia assim, mas enfim, ele é um artista norte-americano, indígena, e faleceu em 2018. E ele tem esse trabalho que é de expor essa tensão aparentemente invisível dentro dos acervos. E ele se coloca, em alguns momentos, como o próprio acervo, né? Aqui é ele dentro de uma estrutura como parte do acervo. E essa é a exposição que ele fez em alguns museus, que é o Artifact Piece, né? que é se tornar essa parte do acervo como se fosse também um artefato, né? Daquela coisa de um museu que reverencia coisas mortas, né? De que esses corpos indígenas, esses maricai indígenas, se tornam cadáveres dentro de instituições ou dentro de cubos, né? Dentro dessas caixas expositivas. E aqui ele também né, uma parte desse trabalho, que é onde ele tenta se colocar como essa parte viva desses objetos. E cadê? E aí, para falar dessa parte viva dos objetos, eu trago esse caso dos Baniwas e o Museu Emílio Gerd, no Pará. Nesse museu tem vários artefatos, tem vários objetos Baniwa, mas de outros povos do Rio Negro, que foram recolhidos pelo Koch Grumber, né, esse etnólogo alemão. Tem outras peças Baniwa também. Uma coisa que é interessante pensar para diversos povos indígenas é a característica do objeto não ser só uma peça, um artefato, né? Como a gente vê em diversos acervos. A Lisete comentou, né, do artista trabalhando, de uma quase ressurreição desses objetos, né, ativados pelo artista. E para os povos, né, indígenas do Rio Negro, como eu mostrei no vídeo da semana passada, em que os tucanos foram no Museu do Índio e começaram a falar sobre o acervo. Isso aqui é do meu tio, esse aqui é do meu avô, esse aqui é do meu primo, então eu quero essa parte. O entendimento desses objetos para os povos do Rio Negro não é só não é só um artefato, né? Ele é uma parte do corpo do próprio povo. E ele é um parente, né? Um parente. Ele não é não Acho que de novo, né? Para vocês tá... Travou, não. Ana Clara, acho que é uma questão da conexão dele. Minutinho, gente, ele já vai voltar. Oi. Voltou. Ai, nossa, peço super desculpas por essa questão tecnológica aqui. Vou tentar compartilhar de novo aqui. Nossa. Talvez se a gente tirar os nossos vídeos, hein, Denilson? Não sei, aí a plateia, talvez isso colabore. Eu não sei, em geral costuma colaborar. Eu não sei. Eu acho que é mais no caso dele, não no nosso, não sei. Gente, desculpa Pode ser que aqui. seja um problema lá. Vamos em frente. Enfim, quando o senhor Luiz Laureano, né, que é um pajé Baniwa, um grande conhecedor também da cultura Baniwa, dos cantos, né, da fabricação dos objetos, ele foi convidado a visitar o acervo
do Emílio Guild, né, ele não tratou os objetos, né, desejos de repatriação, né, a comunidade Baniwa, como um desejo só pelo recolhimento dos objetos. Ele tratou como o resgate de um parente, né, aprisionado, de uma negociação com uma instituição para reaver a presença de um familiar, né? E aqui até uma das coisas que está nessa, eu retirei essa citação de um trabalho que depois eu posso compartilhar com vocês para vocês lerem ele completo. Mas é isso, ele chegava e falava, aqui está o vovô, olá, vovô, né? E na hora de sair do acervo, ele se despedia daqueles objetos como como um parente, como um familiar mesmo, como parte da família. Porque os maricai, né, esses objetos, eles são eles são os objetos que dizem quem nós somos no mundo a partir da linhagem, né, da geração Baniwa desde da criação do universo. Então, ver um, ver um colar de onça, um colar com dentes de onça, por exemplo, num acervo particular ou de uma instituição longe do território Baniwa, é ver, é ser mutilado de uma possibilidade de, de, de manter de manter uma geração familiar, né? Não é só perder o acesso ao colar de dentes de onça, é ser um sequestro de um avô, né? É o sequestro de um familiar. É saber que em algum lugar do mundo ou em algum lugar fechado existe um parente aprisionado. E essa é a coisa de pensar esses grandes acervos como cadeias, né, de presos políticos. E o recorte do Rio Negro, eu sei que existem acervos que são diversos, né? Se a gente for fazer a linha cronológica da aquisição de acervos museológicos, vai encontrar diversos tipos de aquisições, desde doações de reis, de governantes, até tráfico, né, de objetos, de roubos mesmo, né, de gente, de ladrões que invadem túmulos no Egito e aí vendem para colecionadores particulares, né, por um mercado criminoso, e depois esses colecionadores doam para instituições e esse roubo, né, esse crime se torna aceitável, digamos assim, né? Ou se perde essa linha. Tem até doações que foram feitas pelos próprios povos, né, para acervos particulares. Então, tem diversos tipos de acervos e de linhas cronológicas. Mas o do Rio Negro, em especial, tem dois tipos de criação de acervo pelo mundo. Um é o do próprio Koch Grumber, né? Se a gente lê os diários do Koch Grumber, tem uma passagem muito interessante que eu compartilho com vocês aqui. No diário dele, dois anos entre os indígenas, quando ele vai numa comunidade baniwa, ele vê um pajé que tem objetos que atrai a atenção dele. Esses objetos são um colar de onça, um quartzo, uma pedra de quartzo, que ele até diz lá, esse quartzo ele não existe no Brasil, ele é de uma fatria, de um clã baniwa da Colômbia. Então é um objeto muito raro no Brasil, aquele pajé ter.
aquele pajé ele conseguiu isso nessas negociações clânicas, né, dos grupos de Baniwa. E o Cockgruber tem muito interesse em adquirir aquele objeto. E isso está no diário dele. Ele fala assim: eu tentei de todos os jeitos conseguir os objetos. E o pajé Baniwa me deu algumas coisas, mas não queria me dar aquele quartzo, aquela pedra rara. E o que o Cockgruber fez? Ele embebedou o pajé, e quando o pajé estava embriagado, ele negociou com o pajé esse objeto. E aí ele diz no diário dele. E aí, no outro dia, quando o pajé estava sóbrio, ele tentou reaver o objeto, falando que ele tinha negociado quando estava bêbado e que tinha se arrependido do negócio. Mas aí eu falei para ele: olha, negócio fechado é negócio fechado, não vou te devolver. Então isso diz muito sobre como que o Cockgruber conseguiu algumas peças do acervo Baniwa, né? Isso está no diário dele, você pode ler nesse livro 2 anos entre os indígenas. E esse foi um tipo de aquisição do acervo Baniwa em instituições. Um outro tipo de aquisição foi o que a gente viu no vídeo que eu passei na conversa anterior, que foram dos salesianos, né, dos padres, retirando esses objetos mágicos de adoração a Satã do convívio da comunidade para assim ser implantado o cristianismo. Então, são dois modos bem cruéis, né, de formação do acervo Baniwa em instituições, né? Então, imagina a gente, enquanto Baniwa, saber que existe um parente aprisionado, capturado pelo Cockgruber numa negociação desleal, ou capturado numa criminalização, né, daquele objeto, como foi feito pelos salesianos, né, que retiravam as flautas sagradas, por exemplo, para que não se continuasse a religião diabólica dos índios. E tem uma coisa, uma cena que é descrito em alguns artigos acadêmicos, de uma cena muito específica que gerou uma confusão gigantesca e uma briga entre clãs Baniwa. Um padre, né, salesiano, chegou numa das comunidades e, sabendo que as flautas só podiam ser vistas pelos homens em determinadas situações ritualísticas, negociou com os homens o seguinte: vocês estão guardando essas flautas, né, dos rituais de vocês, num lugar muito úmido, muito sem cuidado. Então, eu aconselho guardar dentro da congregação, né, dentro da capela, que é um lugar mais saudável para esses objetos. Assim, eu entendo que eles são sagrados, preciso de um lugar, né, com melhor acolhimento desses objetos. E o que negociou bastante tempo com os homens, e os homens aceitaram isso, né? Então vamos guardar na capela, que também é um lugar de Deus, né? Então as flautas são para adorar o Deus de vocês, e a capela também é do meu Deus. Então vamos unir os deuses, né? E o que o padre fez? Ele colocou embaixo do altar essas flautas, e na missa de domingo, com mulheres, crianças, idosos, jovens, no meio né, da missa, ele pega e levanta o pano, expondo as flautas para toda a comunidade. E aí começa a pregar que aquelas flautas não são nada sagradas, que não tem nenhum tipo de punição espiritual, enfim, que o único Deus que rege a humanidade é o Deus cristão. Enfim, essa cena gerou assim uma briga entre comunidades, né, mortes, enfim.
diversos problemas dentro do povo Baniwa. E isso foi sendo feito em diversos outros momentos, né? Com outros objetos. Enfim. E aí, vou passar aqui para o próximo slide, que é uma coisa de que eu volto ao slide inicial, de que existem instituições ou curadores que quando a gente pede a repatriação desse prisioneiro político, nos dizem o seguinte, que é muito melhor guardar no museu, né, que tem o clima ideal para guardar peças, o modo ideal de guardar e tudo, e que voltar para a comunidade talvez não seja uma boa coisa para que esses objetos fiquem em segurança. E aí tem essa frase que é muito conhecida, inclusive, que é o fardo do homem branco. O fardo do homem branco é essa coisa de que só o homem branco é capaz de cuidar das coisas para a humanidade, né? E de que os índios não seriam capazes de cuidar das suas próprias culturas sem as técnicas do homem branco, né? Sem as instituições dos homens brancos. Que uma das defesas contra a devolução dos objetos é a justificativa que dá sentido à existência das instituições, né? Que são as guardiões e conservadores dos tesouros culturais e naturais da humanidade e tudo, que eu acho que é super válido, né? Só que, ao mesmo tempo, isso significa, né, que a gente não é capaz de cuidar da nossa própria herança cultural, nossas próprias coisas, né? Que o fardo do homem branco é muito pesado, que é de guardar e conservar os tesouros da humanidade para que seja, né, público para todo mundo para sempre. E aí eu termino com essas provocações para a gente conversar. Pronto. Bom, nós temos dois comentários aqui no nosso chat, do Tadeu. Não sei, Tadeu, se você não quer abrir o microfone e comentar isso, né? Que eu acho bem interessante dentro das diversas falas. E a Sheila também fez dois comentários aqui. E Jaqueline Martins quer fazer uma pergunta também. Tadeu, Sheila, vocês não querem falar antes? E daí vamos respeitar aqui essa sequência. Aí Jaqueline fala na sequência? Eu coloquei um comentário. Bom, como vai todos? O comentário que eu provoquei foi no sentido que, por muito tempo, as figuras históricas, né, esses personagens que retratam os heróis, os desbravadores, foram, assim, ficou por um bom tempo esse contexto, né? E por ações reivindicatórias, né, movimentos indígenas, né, que colocam em xeque, né, essa figura do herói, do desbravador, que começa esse movimento aí até de possível cancelamento, né? Eu acho que não digo substituir, mas eu acho que deve ser discutido, né? Essas figuras que, por longo tempo, né, são portais, né? São e você trouxe aquele exemplo dos personagens, né? Que era das lojas de tabacaria ali, dos cafés, não sei, foi isso, né? Que é posto de costas, né? Eu acho que talvez poderia ser essa ação, sabe? Colocar em debate essas questões, não assim, vamos demolir
reciclar esse bronze, sei lá, fazer alguma coisa. Não, ele tem que ser lembrado. Aqui a gente fez uma ação sobre a Rua Mendes Sá, né, para falar do povo Tupinambá, e aí conversando com o povo Tupinambá em Ilhéus, eles falam, não, a rua tem que estar, porque a gente tem que pisar nessa rua. Temos que pisar para marcar, né, que essa figura não fez bem para o povo Tupinambá, né? E quantos outros, né? Borba Gato, né? Bandeirantes, né? Então, assim, acho que foi uma provocação no sentido que esse movimento de substituição está sendo como se fosse um vento muito forte, que não está tendo um tempo de debate, né? Mas eu acho que essa provocação não partiu, né, do movimento, vamos dizer assim, não indígena. É o movimento indígena que está colocando essa desacortinando, né, trazendo esse assunto para a gente conversar, como o Denilson trouxe muito bem aí, como que foi montado esses acervos. O nosso, que é o indígena, é escondido, guardado, como se fosse na prisão, né? Nós estamos numa solitária. E o outro acervo, que é o que foi lá buscar, né? Que foi lá roubar, essa é a palavra dura, mas é a palavra, que está, assim, em evidência. Então, agora é o momento, e essa decolonialidade é nesse sentido para colocar em debate mesmo, né? É mais isso. Obrigado, gente. Tadeu, eu só queria fazer um comentário te agradecendo isso, porque aqui, já na Alemanha, tem uma onda crítica contra esses debates decoloniais, a partir do que você acabou de colocar, de que isso daí não é uma teoria ou, enfim, uma disciplina dentro de um departamento da universidade de brancos. E o que a gente tem visto muito aqui é que são brancos, né, falando de processos decoloniais. Não estou dizendo que só tem isso, mas é muito importante você lembrar, né, que essa abertura, ou chamem como quiser, quer dizer, esse processo, ele tem vindo no bojo de reivindicações de vocês, tanto do povo negro como do povo indígena, e que os processos decoloniais não podem ser, mais uma vez, alguma ciência, alguma disciplina que vai ser esbranquiçada. Então, obrigada por essa pontuação muito importante. Só mais uma coisa. É que esse sentido que se coloca, assim, o povo ser escrita, né? Esse assunto também deve ser debatido, né? Com o contato interétnico, trouxe a intelectualidade ocidental, né? Mas ela desprezou a intelectualidade indígena, porque nós temos os nossos códigos, nós sabemos ler os códigos que ainda, né, essa intelectualidade ocidental precisa buscar traduções, por isso que é a pesquisa histórica, antropológica e tudo mais, que muitos símbolos, né, que são as linguagens próprias dos indígenas, não foram traduzidas ainda, né? Então, muitos grupos étnicos aí têm uma riqueza que vai demorar muitos séculos ainda para a sociedade ter acesso, né? Porque esses símbolos ainda não foram traduzidos. Boa, obrigada. Sheila, por favor, você não quer abrir seu microfone? Obrigada, Mirce. Obrigada, Lisete, Denilson, todos os presentes. Assim, eu fico muito emocionada e muito alegre desse debate estar acontecendo, porque assim é fundamental a gente pensar, né? Como esse momento é incrível mesmo, que essas discussões são muito necessárias. Como eu comentei um pouquinho ali no chat, não só as relações de museus etnográficos com arte contemporânea, né? Esses espaços que são, como eu comentei lá do Museu Paranaense, a gente fez uma provocação ao Museu Paranaense, que é um espaço etnográfico de abrigar arte contemporânea indígena, né? E foi aceita essa provocação,
e a gente fez, né, um site específico na época, com a Galeria Farol e simultaneamente no Museu Paranaense, né? Qual é o lugar da arte indígena? É só no Museu Etnográfico? É em todos os lugares, né? E além disso, esse artista corajoso, ousado, né, que a Lisete apresentou, de questionar na Alemanha, né, essa ideia dessa razão, né, eurocêntrica, antropocêntrica. Cadê o lugar da espiritualidade? Cadê o lugar da intuição, né? Quando que a gente vai acordar, né? Nem a pandemia foi capaz de fazer a gente acordar para saber que esse modelo tá falho, tá equivocado, tá errado. As pessoas ainda aceitam piamente nesses modelos, né? Que são assim, a consequência desse epistemicídio, e que a gente tem muito que aprender, né? Como o Tadeu falou, são códigos, né? O Denilson também, são códigos que a gente desconhece, são formas de sociabilidade, de lidar com a natureza, assim, que a gente precisa muito aprender. Então, agradeço muito, assim, por esse momento que é muito rico. Muito obrigada, Sheila. Você deu conta de tudo? Você escreveu? Acho que eu queria falar um pouquinho mais, mas tudo bem, fica para a próxima. Não quer? Temos mais 2 pessoas aqui depois de você, se você quiser. Eu comentei também, a gente fez no ano passado, aqui na universidade que a gente trabalha aí, Tadeu, não é? Um evento com o Paulo Miada, o Gustavo Caboclo e quem mais, Tadeu? Era o Caboclo, Miada e o Krenak. E foi um evento de extensão muito legal. E alguém nesse evento, não lembro se foi o Krenak ou o Caboclo, que comentou, né, sobre essa discussão. Mas e os museus e as coleções dos povos originários? E alguém comentou sobre o manto tupinambá, que acho que era o cacique Babau, não lembro se era ele, que tinha falado, né? Não, a gente não quer que traz de volta, jamais, deixa lá, porque se vier para cá vai pegar fogo. Então, é complicado, né? É bem difícil, assim. Muito bom o seu comentário, obrigada. Se vocês quiserem comentar, Denilson, Lisete ou alguém mais aqui, por favor, fique à vontade. Vou passar a palavra, então, para a Jaqueline. Obrigada, Mirtes, Denilson, Lisete, a todos que estão aqui. Um prazer, uma delícia, um aprendizado tocante ouvi-los e também ouvir você, Sheila, Tadeu, os comentários. Enfim, acho que fortalece, que a gente pelo menos está no caminho, espero que certo, né, de sim discutir extensamente tantas lacunas que nós temos. E eu quero fazer uma pergunta, Denilson, até muito movida pelo lugar que eu ocupo, né, dentro desse sistema das artes plásticas, que é a galeria de arte, que envolve naturalmente uma posição comercial, né, entre coleções privadas e museus. E eu vou falar muito especificamente do contexto do Brasil, do qual, né, eu tenho mais propriedade, embora também hoje a gente tenha a galeria na Bélgica e tenho amigos, colegas em outros países, Estados Unidos e outros países da Europa, e eu sei que vem acontecendo um movimento muito parecido, mas acho que eu tenho mais propriedade para falar daqui da nossa terrinha. E é uma situação que me incomoda já há alguns anos, e ela vem crescente, e no sentido que museus, né, em todas as partes do Brasil, vêm, né, naturalmente trabalhando para trazer para dentro do museu, né, esse repertório, essa cultura, esse lugar que foi tirado dos povos indígenas ou dos negros. E eu me incomodo profundamente como pessoa física e não como galerista, mas também como galerista,
porque vejo tantas vezes, né, minha profissão endemoniada como a pessoa que só pensa no dinheiro, e vejo que uma parte importante desses museus que estão publicando, mostrando, incluindo nos acervos, fazem essas inclusões via doação dos artistas. Ou seja, os artistas continuam nutrindo gratuitamente, né, os seus saberes, as suas percepções de mundo, a sua cultura, a sua linguagem estética, filosófica, gratuitamente para instituições que, na sua enorme maioria no Brasil, né, são apoiadas pelo governo, pelo Estado e por instituições privadas. Bancos, empresas enormes, pessoas físicas que também doam, né? Eu mesma fui patrona já de alguns museus da cidade de São Paulo, e eu me pergunto assim, até onde isso faz sentido, se é que faz, na minha cabeça não faz, mas eu sempre penso que para o artista que está doando, ele deve estar consciente dessa manipulação e tem um plano para não cair nessa armadilha de estar sendo explorado de novo. E eu queria muito ouvi-lo, porque essa semana, só expondo aqui rapidamente, eu pedi ao Denilson uma consultoria sobre um tema aqui interno da galeria de artistas históricos que, enfim, tiveram nas suas produções, né, trouxeram para suas produções temas indígenas, afro, trazendo para a discussão da sua produção, mesmo sendo pessoas brancas, né, de outra constituição racial, estrutural, e como que a gente traz isso para os dias de hoje. E o Denilson me falou uma coisa maravilhosa. Denilson, eu te agradeço de novo, porque está ecoando até agora, porque ele respondeu assim: Jaqueline, censurar definitivamente não vai resolver. Tem que aprender a ressignificar tudo isso. E se o trabalho dessas pessoas foi legítimo, né, ali no tempo que se deu, eu acho que você pode ficar muito tranquila, porque não é sobre censura agora, que não é silenciar, então, que vai resolver. Mas, basicamente, Denilson, eu queria muito ouvi-lo sobre essa condição, sabe? Que eu acho tão perversa. E como vocês, artistas, pensadores, curadores, ativistas, né, podem não romper essa situação de oportunidade, que é uma oportunidade conquistada por vocês, mas também se fazer valer monetariamente, financeiramente, porque a vida também é sobre dinheiro. Uau, densa. Enfim, primeiro eu tenho que deixar claro que eu não vou responder por todos os artistas, né, e por todo mundo. Eu vou responder por mim e por algumas pessoas com quem eu ando, né. Claro, eu penso algumas coisas que são dinheiro de um outro jeito, por exemplo. E eu vou falar um exemplo, né, meu próprio, em relação a, por exemplo, a um trabalho que eu coloquei numa instituição e não foi negociado o valor em dinheiro, né? Que, claro, no primeiro momento dá para dizer, foi de graça e tudo. E fazendo uma conexão com a minha apresentação, eu entendo, e alguns outros artistas indígenas com quem eu ando também entendem, que esses objetos eles são para além, né, do que eles são. E até uma coisa que eu tenho
comentado em outras falas, em outras conversas, que é um termo chamado puçanga. Puçanga, né, para os baniwas e para outros indígenas da minha região, são, entre outras coisas, objetos que se colocados em determinados lugares, movimentam outras coisas, né? Como, como não sei, uma tradução muito ruim, mas como um feitiço, né, para outras coisas. Uma coisa que o Jaider Isbel fala, né, e que eu acho que faz super sentido, por exemplo, né, na coisa do Macunaíma, né, que o Theodor Koch-Gumber, aquele etnólogo, registrou no diário dele as histórias do Macunaíma em Roraima, e o Mário de Andrade leu os diários e aí elaborou o Macunaíma Herói Sem Caráter. E o Jaider, e aí umas pessoas questionaram o Jaider: mas, né, você não acha que é um roubo isso? Né? Você não acha que roubaram o Macunaíma dos Macuxi? Aí o Jaider falou: e se a gente pensar o seguinte, que se o Macunaíma é um ser que transcende o tempo, que ele vive no passado ou no futuro, né? Que para ele o tempo não é essa coisa que os humanos entendem, ele foi, em 2022, e viu o quanto ia ser debatido sobre cultura indígena, sobre a cultura Macuxi ou Macunaíma, e ele falou: eu vou me deixar capturar nesse momento pelo Theodor Koch-Grumber para que em 2022 possa movimentar outros debates que não conseguiriam ser debatidos se eu não fosse capturado agora. O que eu quero dizer? Que quando, por exemplo, e aí né, quando eu entrego um trabalho para um museu de graça, eu estou pensando que esse trabalho pode movimentar para mim e para outros indígenas debates e valores futuros, como, né, vendo o mundo da arte como uma armadilha, é um modo de eu também colocar pequenas armadilhas que capturem outros lugares no futuro. E, claro, pensando que também é um investimento eu ter um trabalho numa instituição que depois pode valorizar, inclusive, uma outra venda que eu ganho mais. E aí pensando monetariamente mesmo, né? Ter um trabalho meu numa instituição de graça hoje pode fazer com que eu venda um outro trabalho que garanta o pagamento dos boletos. Mas é uma conversa muito maluca, né? É muito maluca porque porque não é exatamente pensar o dinheiro no momento, né? Mas pensar uma estratégia de ganhar um valor, um dinheiro no futuro, né? Mas não sei se outros artistas pensam assim, né? Ou se como outras pessoas pensariam assim. Eu tento trabalhar pensando que uma abertura dentro dessas instituições, né? Porque não é só a parede que vai que vai não é só a parede que é negociado quando um trabalho meu está numa instituição, é negociado outras coisas, né? Com curadores, com o grupo das instituições, com os financiadores, né? Para trabalhar, para, por exemplo, estar com essa pintura que é o Retropofagia na Pinacoteca, foi negociado outras coisas, né? Que não só valores monetários. Mas não sei, eu posso estar sendo maluco de estar deixando o trabalho de graça na Pinacoteca. Mas não sei. Sobre os artistas brancos fazendo trabalhos com indígenas, de modo algum eu vejo como de fato censurar ou proibir. Eu sou contra a proibição de qualquer tipo de coisa, né? Claro, eu me preocupo com o entendimento desse artista e com o comprometimento dele com os indígenas, né? E entendo, por exemplo,
artistas que trabalharam antes dos anos 80 como um recorte histórico onde indígenas não tinham acesso à informação, não tinham acesso à produção, né? E foram essenciais, por exemplo, o trabalho da Cláudia Andujá, né? Foi assim primordial o trabalho dela para o reconhecimento, inclusive, dos direitos indígenas, né? Vivemos em tempos diferentes dos anos 80. Hoje, indígenas têm acesso à universidade, a materiais, a técnicas, a discursos diferentes. Então, acho que trabalhar a partir de agora essa outra relação, né? Agradecendo muito a artistas que trabalharam para divulgar, entre aspas, ou para denunciar, né, a situação indígena no país, né? Eu entendo, de modo algum quero proibir alguém de trabalhar, sabendo que, assim, do mesmo modo que eu posso trabalhar uma coisa e ser cobrado por esse trabalho, né? As consequências fazer o trabalho pensando que as críticas, né, elas podem acontecer em diversos momentos. Obrigada, Denilson. Eu entendo completamente seu ponto de vista, faz todo sentido. Acho ainda uma manobra muito perigosa, mesmo. Não, é super perigosa, porque, inclusive, é uma coisa que a gente conversa muito, eu, Jaider, Dayara, né? Às vezes, alguns artistas indígenas têm um pensamento do tipo, vou mudar o mundo da arte, vou mudar o mercado da arte. Aí eu falo, gente, o mercado da arte existe antes da gente nascer e se estruturou de uma maneira que, assim, eu não vejo uma mudança nas coisas, assim, e é uma armadilha super perigosa, assim. Sim, sobretudo porque eu acho que, falando de reparações, né, ela não pode ser simbólica, não é isso? E ela é pouco do ponto de vista do que, né, essas inteligências contribuem para o mundo, do ponto de vista assim, muito prático, parece que está muito certo e que funciona, né? Então, o artista vai para o museu, ele está inserido ali num contexto que dá a ele uma visibilidade, que dá a ele esse tempo que vocês, né, têm essa inteligência muito maior do que a minha, de ver isso em outras gerações, em outros tempos. Mas ainda acho muito perigoso, porque tem um outro lugar aí que tudo isso ocupa, que também, muito rapidamente, se você pudesse comentar, acho que também Tadeu, vocês com certeza têm esse conhecimento, ou essa reflexão de que, de um lado, a gente tem essa situação, né, das doações, etc. No entanto, também há um outro incômodo para mim, que é uma mercantilização absoluta, né, sobre esses temas, né? Então, ele está na arte, ele está na moda, ele está na música, né? Tem desde maquiagem. Então, assim, a gente tem um movimento capitalista feroz, né? Nas pautas, essas todas. E essa alimentação, né, de tudo que está se dando em torno disso, ela, na sua enorme parte, é sobre dinheiro, é sobre capital. E o capitalismo, ele muda, né? Então, daqui a pouco, ele vai enxergar uma outra oportunidade. E ele manipula que o mundo mude a pauta para alimentar outros assuntos e outras pautas. E eu acho que seria assim muito grave, muito triste, muito desolador perdermos todos uma oportunidade que é, de novo, uma conquista de todos vocês, e nós daqui do outro lado temos muito a ganhar com
não sei se ainda se pode falar em inclusão, mas acho que é isso, né? Uma aproximação, uma vivência natural entre todos, ou não natural, mas, enfim, acho que natural seria o mundo ideal, né? Mas real, entre todos, com uma troca saudável e equilibrada entre todos. E eu sei que é muito complexo, muito difícil para todo mundo. Eu penso nisso todos os dias quando eu venho no trabalho de um artista branco, bem-sucedido ou vice-versa, porque o tempo todo a gente está falando de um ambiente que é sobre dinheiro. Sim, você disse uma coisa bem interessante agora, que é uma coisa que a gente fica pensando diariamente, né? Sim, eu super concordo contigo no que você falou. Uma das nossas preocupações também é isso, né? De não cair na ideia de que o mundo inteiro agora está interessado em arte indígena e que isso vai perdurar por muito tempo, de não cair numa história, né, que é que o capital já fez isso, que o capitalismo já fez isso várias vezes com outros grupos, né? Talvez essa fase indígena seja interessante agora, mas depois pode surgir um outro grupo que seja interessante e que seja mais vendável ou não, e que a gente seja, entre aspas, esquecido nesse tempo capitalista. E por isso também uma das nossas preocupações em tentar criar mecanismos para que dure mais tempo, né, de vida, a gente dure mais tempo de vida dentro desse sistema. É super complicado, a gente não vai conseguir resolver, talvez, tão cedo, né? Assim como a gente observa outros grupos que já foram super, entre aspas, moda, né? Que não conseguiram se resolver, mesmo tentando e mesmo tendo mais tempo e mais, talvez, conhecimento técnico sobre como fazer isso. Por isso é uma coisa que a gente precisa conversar juntos, né? Artistas, galerias, instituições, museus, curadores, o educativo, né? Alguém comentou, a Ana Luísa, acho que falou sobre educativos. Eu tenho uma profunda preocupação e cuidado em alimentar um educativo, instituições públicas principalmente, que são lugares onde a gente pode trabalhar, né? Até para que haja uma perenidade nas coisas. Enfim, é um assunto denso, complexo, difícil. Obrigada, Só para terminar assim, tem uma ética baniwa que significa para aqueles que ainda não nasceram, que é de onde eu parto o meu trabalho, tentar criar situações, mecanismos, pequenas armadilhas, pequenas puçangas, para que pessoas que ainda não nasceram, né, em vários sentidos, na arte ou na vida, possam ter melhores oportunidades do que eu tenho agora, né? Acho que é esse o meu pensamento quando eu entro numa instituição. É criar nessa instituição mecanismos para quem ainda não nasceu. Não nasceu como artista ou não nasceu como gente no mundo ainda. Isso é muito bom. Eu tenho aqui uma listinha, tá? Vou passar a palavra para o Alisson, depois, claro, né, dos comentários do Denilson, Carolina e Ana Luísa. Você já está lendo aí, Denilson, que eu vi. Mas eu acho que seria interessante se eles pudessem abrir o microfone, senão eu leio a questão. Boa tarde a todos. Boa tarde, Mirtes. Obrigado aí pela oportunidade para poder estar falando aí, né, conversando com vocês. Eu tenho eu vou contar um pequeno acontecimento, né, algo que aconteceu comigo ontem, e eu quero, por favor, a opinião do Denilson sobre esse assunto que eu vou tratar agora.
que diz respeito aos editais. Normalmente os editais, principalmente para obtenção de recursos, né, do fundo municipal ou estadual, enfim, para a produção de trabalhos, normalmente nesses editais sempre se fala sobre a universalização, democratização e descentralização de bens e serviços culturais. Normalmente isso é algo que está sempre presente nos editais. E eu sou um artista que estou chegando agora no circuito da arte contemporânea, já estou transitando aí mais ou menos. E na minha produção, eu tenho trabalhado ultimamente com animação. Então, eu sou praticante de capoeira Angola, e nas minhas animações, a capoeira Angola tem surgido, assim, né, complementando já a minha pesquisa, que já tem um tempo, tem a ver com a presença do corpo, e algo, para não falar da pesquisa inteira, mas que começa no campo da educação, e aí deságua nesse corpo que fica, né, sentado nas escolas lá, nesse modelo de educação que a gente já conhece. E aí estou trabalhando numa série de animações, e eu fui apresentar, né, conversar com o meu mestre de capoeira Angola, apresentei o trabalho, ele gostou muito do trabalho e tal. No entanto, ele foi desfavorável à submissão desse trabalho no edital. Assim, existem vários motivos para ele fazer isso, mas ele destacou principalmente essa virtual, ou, né, assim, eu vou dizer virtual, assim, urgência de estar se fazendo algo para circular pelas redes e etc. Eu trago aqui a exemplo a animação A Serpente e a Canoa, né, que foi publicada há pouco tempo, né, escrita pelo Ailton Krenak, que traz aí esse elemento, né, da cultura e tal. E lembrando que a gente está aqui discutindo, né, essa conversa, estou entendendo, que sobretudo, sobre bens culturais. Então, Denilson, eu queria a sua opinião aí a respeito, né, de como que um determinado grupo, né, no caso, o meu mestre, ele vetou, ele falou assim, não acho legal publicar. Então, eu queria a sua opinião sobre um olhar da perspectiva de quem está do lado de lá, né? Normalmente a gente fala dos museus, das instituições, mas como que você pensa aí sobre essa democratização e descentralização e universalização de bens e serviços culturais? Nossa, Alisson, me pergunta o que eu tomei café da manhã hoje. A pergunta é muito densa, também é uma das coisas que a gente quer que eu não consegui responder assim em poucas palavras. Acho que é uma conversa da gente sentar um dia e tomando um café e conversando. Acho, sim, para te responder um pouco, o que o Ailton Krenak tem feito é de uma generosidade muito grande com a humanidade, né? Não sei se eu teria essa generosidade tanta, porque ele tem compartilhado, entre aspas, segredos né, do mundo indígena que assim, se os brancos pegarem um pouco desses segredos, a gente vai viver bem melhor nesse planeta, né? Eu não sei sobre a universalização, eu não sei te responder agora, assim, com o tempo que a gente tem. Talvez depois a gente possa conversar, né, pelo Zap ou qualquer outra coisa sobre isso, porque realmente é uma conversa que tem mais tempo do que a gente poderia ter agora, assim. Tá bom? Obrigada, Inclusive, assistam no YouTube esse vídeo que o Alisson comentou, A Serpente e a Canoa. Digitando A Serpente e a Canoa, Ailton Krenak vai aparecer.
é bem legal, assim. Obrigado. Eu vou passar a palavra para a Caroline, não sei, desculpe, Carolina, porque a Ana Luísa, depois quero comentar, a Ana Luísa ia falar sobre educativo, mas ela concluiu, e eu também, que essa questão das armadilhas para os que ainda não nasceram é algo para se pensar, né, sobre questão de educativos e outras questões, né, no nosso horizonte. Carolina, então eu passo a palavra a você, e Ana, eu acho que talvez se a Ana quiser fazer um último comentário aí, né, porque está chegando aquela hora, né, já passou um pouquinho, mas Carolina, abre o teu microfone, por favor, se for possível. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Eu liguei minha câmera também, não sei se vocês estão me vendo, porque eu estou me vendo meio esticada, mas tudo bem. Você está na câmera também. Então, gente, boa tarde. Eu sou a Carolina, né? Então eu sou aluna do design da Embi, mas eu também sou professora, né? E dentro da Embi Morumbi, eu faço parte de um laboratório dentro do curso de arquitetura que se chama Preserva, que a gente trabalha com patrimônio histórico. E aí eu acho que vou puxar também um pouco a conversa da Ana Luísa, porque assim, a gente faz parte de um grupo que está tentando fazer com que os fortes brasileiros sejam patrimônio da Unesco, né? E nós da Embi Morumbi especificadamente trabalhamos com o Forte de Bertioga. E aí eu queria puxar algumas questões que eu acho que seriam interessantes, porque a gente tem alguns estagiários que, num primeiro momento, quando eles entraram no nosso laboratório, a primeira coisa que a gente pediu para eles foi que eles fizessem um histórico do forte. O histórico do forte começa com os portugueses. E aí a gente começou a rebater com eles, mas será que começou aí a história do forte? O que tinha antes do forte? E aí a gente começa a trazer a história dos indígenas que estavam ali antes da gente, né? E quem eles eram? Qual foi a parte deles, né? E aí a gente começou a buscar, inclusive a gente buscou o próprio educativo do museu, né? Para ver qual que era a história que eles poderiam trazer para a gente. E assim, a história que eles traziam para a gente era, os indígenas estavam ali atrapalhando a situação, e eles eram canibais e comeram todo mundo. E aí eu virei para os meus alunos e falei, gente, vamos lá, vamos estudar além, né, do que o que é dito, né, enfim, na palavra geral das pessoas. E a gente começou a estudar no outro sentido, assim, quem eram esses indígenas, o que eles estavam fazendo ali e qual foi a contribuição deles para esse forte. Então, quando a gente começou a buscar essa outra história, vamos dizer assim, a gente descobriu muitas coisas, né, eu falo a gente porque, enfim, fazemos parte de um laboratório, que foi muito interessante para a gente, porque a gente descobriu, por exemplo, que os indígenas colaboraram para as primeiras construções do forte, né? Então, eles que colaboraram com os portugueses em relação a materiais, ao espaço e tudo mais. E aí a gente foi buscar a história, não, mas eles eram canibais, comiam todo mundo. E a gente foi buscar que não, na verdade era uma questão cultural deles, que eles entendiam que esses homens diferentes que eles encontravam ali tinham outras expertises, outras questões. Então, quando eles comiam as pessoas, eles acreditavam que eles, enfim, tinha uma questão meio mágica, vamos dizer assim, que a gente buscou, que era que eles entendiam que eles conseguiam pegar a força dessas pessoas, né, o conhecimento dessas pessoas. Então, não é que eles eram canibais porque eles estavam com fome, mas eles entendiam isso como uma outra prática. E aí, o que a gente está fazendo nesse momento no laboratório? A gente está fazendo um game do qual a gente tem a intenção, acho que um pouco também o que Danilson trouxe, de apresentar para as crianças a história do museu, né, a história do forte, enfim, hoje em dia ele é um museu, mas mostrando, né, a história no nosso ponto de vista, né, que começou com os índios. Então, quando a gente começou a fazer o game, né, a gente faz isso, nosso trabalho junto com o curso de design de games, o pessoal de design de games pegou questões assim. Então, a gente vai falar sobre canhões, sobre, enfim, guerras, entre outros. A gente falou, não, né, vamos retomar. Oi. Não, desculpa te cortar, que a gente tem um horário e enfim, queria ver se o Denilson tem alguma coisa a responder sobre isso, porque a gente já está estourando o nosso tempo e, enfim, é interessante aí você trazer essa experiência no laboratório. Eu queria saber se o Denilson quer fazer um comentário, já tem outras pessoas precisando sair. Quer fazer um comentário, Denilson? Eu vou comentar só uma coisa que eu acho que tem a ver... Obrigado, Carolina, achei bem interessante
a coisa toda, e eu desejo boa sorte. Inclusive, por favor, chame indígenas para trabalhar também junto com vocês aí. Enfim, acho que a gente pode fazer um paralelo também com essas instituições museológicas. E aí, para entender por que as pessoas acham que os índios, por exemplo, são selvagens, canibais, nesse nível, assim. Uma das questões dos acervos museológicos coloniais é justamente a desumanização dessas populações tradicionais, né? Não há diferença entre expor um objeto indígena ou uma figura indígena e expor um animal empalhado, né? Ambos são desumanizados para virar métodos de contar a história da colonização, né? Existem vários casos no mundo de museus que apresentam seus acervos, ou apresentavam seus acervos, colocando indígenas como seres quase que desumanos, né? Quase que animalescos, assim. E esse é um processo histórico e que a gente reproduz nas escolas através desses acervos também, né? Então, talvez isso explique porque muitas pessoas ainda hoje acham, em 2021, que índios são canibais selvagens e, né? Isso. Bom, como eu também tinha comentado no começo, nós temos um horário que a gente tem que respeitar. Eu teria também uma lista de pautas a discutir com você, Denilson. Eu cheguei a trocar uma mensagem no grupo da Jaque, dizendo que a gente precisaria de uma outra cápsula. Mas eu acho que pela heterogeneidade também do nosso grupo, foi interessante acompanhar aqui e perceber que ainda há, de fato, um problema, né, no sentido de se referir, né, à cultura indígena como se fosse um grande bloco e sem entender essas especificidades. É como você dizer, sei lá, os europeus, né? Então, eu acho que dentro do museu isso está muito claro nas etiquetas, e o trabalho a ser feito é justamente sair, né, desse genérico, que é um genérico extremamente... confesso que eu tenho pouca tolerância, eu acho extremamente ofensivo, né? Assim como as questões de apropriação que a Jaqueline trouxe, né? Então, acho que, infelizmente, esse formato ele é bom para disparar processos, mas a gente precisaria de um outro formato para a gente aprofundar essas questões, como as questões de apropriação que a Jaqueline trouxe, e agora desse laboratório, enfim. Então, eu mesma vou me cortar, já que ninguém me corta, e agradeço a presença de todos. Muito obrigado pelos inputs que cada pessoa trouxe. Obrigada, Denilson, por conseguir nos deixar pérolas de sabedoria. E não sei, Mirtes, se você quer dar uma palavra finalíssima, eu tenho que ir. Muito obrigada. Não, eu só quero agradecer a você, Lisete, Denilson, nosso convidado muito especial, e a toda a plateia que participou de forma muito eficiente aqui, ajudando a gente a avançar nesse debate. E logo nós teremos novidades a respeito aqui de cápsulas, e espero contar com vocês, continuar contando com vocês para o debate. Boa tarde a todos, muito obrigada. Obrigado. Boa manifestação. Obrigada, tchau. Boa manifestação. Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Ai, pelo amor. Vamos embora, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado.